Olá, estamos aqui com o empresário, contador e consultor de empresa, o senhor Reinaldo Franco. Ele é da empresa Contabilidade Franco e ele atua nesse mercado há quase meio século. Ele é o sócio fundador, há quase 25 anos. Obrigada, senhor Reinaldo, por ter nos atendido com tanto prazer, com tanta disponibilidade. É uma satisfação muito grande poder ajudá-lo. Se tiver ao meu alcance, estou à disposição. Espero que seja do agrado de todos vocês e dos seus colegas na sua classe. Legal. Muito obrigada. E aqui, a Renata também agradece, Nós vamos fazer um bate-papo e conhecer um pouco do senhor e da parte de empreendedor do senhor. Aqui, senhor Reinaldo, a gente quer saber quais foram os fatores que influenciaram o senhor a se tornar um empreendedor e se existiu alguém ou algo que inspirou o senhor. Eu acho que sempre existem razões que fazem qualquer ser humano tomar uma iniciativa. No meu caso, como garoto humilde do interior, eu até diria interior, foi o desejo de poder proporcionar uma vida melhor para minha família, para minha mãe. E naturalmente, na medida em que eu fui procurando estudar, apareceram pessoas maravilhosas que foram os meus inspiradores. Eu tive um tio, irmão da minha mãe, que era uma pessoa de uma sabedoria diferenciada, que também lutou muito e venceu, e era o meu ídolo. Foi com ele que eu comecei a trabalhar, e um determinado dia na empresa dele, todo mundo aflito porque iria receber uma pessoa importante. E essa pessoa era o contador do meu tio. Então naquele momento eu descobri que o ídolo do meu ídolo era um contador, e por esta razão eu achei que seria uma boa oportunidade eu trabalhar para ser um contador, e graças a Deus enveredei por esse caminho. Está onde está hoje, Acredito que posso me considerar um empresário de sucesso. Mais do que isso, um homem de sucesso. Legal. Houve algum fato que disparou e como o senhor criou o negócio? Eu me formei em contabilidade. Num determinado momento da minha vida, trabalhando numa pequena indústria, eu percebi que os proprietários daquela empresa tinham um respeito diferenciado pela minha postura profissional. E eles começaram a dizer o seguinte: Reinaldo, uma pessoa com o conhecimento que você tem deveria enveredar para o caminho do empreendedorismo. Até então eu só sabia ser empregado. Aquele alerta me chamou a atenção. Infelizmente, o meu trabalho na empresa foi um trabalho de recuperação, uma experiência maravilhosa. A empresa acabou não conseguindo sobreviver, e justamente no momento em que a empresa fechou, a minha indenização foi o software de contabilidade. E a partir daí então eu comecei a trabalhar com algumas pequenas empresas, e devagarzinho a empresa foi crescendo, e foi esse o fato que me fez enveredar para o empreendedorismo. Foi uma necessidade e foi uma oportunidade, um alerta que uma pessoa me deu. A gente sempre tem que contar com quem nos inspira e com quem nos apoia. Certo. O senhor já falou que o senhor se formou em contabilidade. O senhor fez algum outro curso além da contabilidade e esses outros cursos foram relevantes para a formação do senhor e para o negócio? Sem sombra de dúvida. Eu acredito que qualquer atividade profissional hoje demande um grau de conhecimento muito amplo, e o desejo é que você tenha que se educar constantemente. Tenha que trabalhar para poder buscar mais e mais conhecimento, porque isso é sempre exigido de você. Eu fiz a graduação, me formei em 1983. A profissão de contador ela é muito exaustiva, então houve muita dificuldade para eu voltar a estudar. Quando foi em 1996, 13 anos depois, infelizmente, deixei 13 anos para trás, eu consegui me estruturar para fazer um MBA em controladoria na USP. A minha vida profissional mudou. Então eu digo para vocês que qualquer empreendedor, que a busca do conhecimento é fundamental, mas tem que estudar muito, tem que trabalhar muito, tem que se sacrificar muito, mas vale a pena. Com certeza. E seguir sempre em frente, Uma outra pergunta aqui, como o senhor montou um plano de negócio para realizar o seu planejamento especial? Hoje eu assessoro empresas e eu digo que o plano de negócios é uma ferramenta absolutamente imprescindível para começar bem qualquer negócio. Mas infelizmente o meu caso não foi esse.
Na minha época, eu nem sabia que existia um plano de negócio, como eu acho que é a grande maioria dos empreendedores hoje. Meu plano de negócios era absolutamente mental. Eu sabia que eu tinha que trabalhar, eu sabia que eu tinha que arrumar clientes, e eu fui procurar esses clientes. E aí a empresa foi crescendo gradativamente. Na medida em que a atividade permitia, eu fui incorporando novos colaboradores, isso foi dando um volume, e aí foi crescendo. Hoje não, hoje já não dá mais para conduzir o negócio sem que haja um planejamento detalhado do que você vai fazer, mas foi essa a minha história. Certo. De todas as experiências anteriores, qual delas o senhor destaca e contribuiu mais para o negócio que o senhor empreendeu? 1981, eu fui trabalhar numa empresa de médio porte que estava passando por um momento importante de crescimento. Era justamente a época em que eu estava fazendo a faculdade. Isso me deu uma oportunidade, eu era um dos alunos que mais se destacava na classe, e um colega me convidou para ir para essa empresa de médio porte. Esse momento da empresa coincidindo, e quem acreditar em coincidência, que acredite, mas coincidindo com o fato de eu estar na faculdade aprendendo as metodologias, a ciência da avaliação de desempenho, etc., me criou uma oportunidade ímpar e eu aproveitei na empresa. Então, tudo aquilo que eu faço hoje para os meus clientes, eu aprendi nos anos de 1981, 82 e 83, quando eu pude implementar o que eu aprendi na faculdade, de fato, numa empresa. É por isso que eu acho que é importante a prática. É você ter a oportunidade de buscar o conhecimento, mas aplicar o conhecimento e avaliar como que aquele conhecimento está produzindo resultado para você, para a empresa e assim por diante. Diante de todo esse seu conhecimento que o senhor adquiriu, fazendo uma consideração assim, quais são as suas forças e sua fraqueza? Nossa, a vida profissional todinha é para você desenvolver forças e vencer as fraquezas. As principais fraquezas são a timidez. É preciso vencer a timidez fortemente, porque ninguém vence se não souber vender sua ideia, seu produto, seu serviço. O caminho é você conhecer bem o que faz. E aí, naturalmente, buscar vencer isso, porque não é fácil. Outra fraqueza que todo mundo tem é não esperar a maturação da etapa inicial, que é de muita luta, muito sofrimento, muito sacrifício. Então todo mundo pensa em parar antes. Eu pensei inúmeras vezes em parar, mas alguma força dentro de mim me fez continuar, e aí a gente superou. Minha principal fraqueza sempre foi o meu temperamento. Eu fui educado profissionalmente numa época em que as pessoas eram tratadas ditatorialmente. Isto quer dizer, o chefe manda, você obedece quieto, mas hoje o mundo mudou. Hoje é preciso, hoje eu defendo uma tese da administração participativa, onde a opinião de todas as pessoas é importante para o sucesso do negócio. E naturalmente, por conta desta minha fraqueza, eu perdi muitos bons talentos durante toda a minha vida profissional. Hoje menos. Ainda estou lutando para vencê-los. Minhas principais forças são, primeiro, a minha crença inabalável de que se eu me dedicar, se eu me esforçar, eu vou trazer o objetivo que eu tracei para mim. Minha segunda força é a do trabalho. Eu não meço esforços para trabalhar, e eu defendo a vida toda uma mensagem bíblica que diz: se você for fiel no pouco, lhe será dado o poder sobre o muito. E isto tem me norteado a vida toda, comigo, com os meus colaboradores, com meus familiares. Acredito que essas são as minhas principais forças. Sem sombra de dúvida, eu construí ao longo desses anos de profissão um poder de comunicação diferenciado. Saber falar adequadamente, saber ouvir as pessoas adequadamente. Eu sou consultor de empresas. Você ouvir o que o empresário precisa, você ter conhecimento suficiente para poder apresentar uma solução para ele. E, acima de tudo, defender esta ideia com coerência, com sabedoria, com generosidade,
com discernimento para saber se aquela solução se aplica ou não àquele caso em particular. Então, a comunicação, sem sombra de dúvida, é uma ferramenta muito forte e acho que esse é um dos meus grandes talentos, uma das minhas grandes forças. Certo. O senhor, no decorrer do tempo, teve sócio no início? Ainda tem? E de que forma o senhor avalia a contribuição desses sócios para o seu negócio hoje? Claro que todo negócio demanda hoje um conjunto de conhecimentos multidisciplinares. Não dá para você tocar qualquer empreendimento sem ter conhecimento de diversas áreas. Um sócio é uma maneira muito saudável de você poder construir um sucesso mais acelerado de qualquer empreendimento. Eu tive um sócio no início da empresa, que infelizmente não continuou, mas ele me deixou o maior presente que eu tenho hoje do ponto de vista profissional, porque ele treinou uma filha minha, que hoje é advogada, contadora, é minha sócia e é minha sucessora, e a nossa empresa está num processo de sucessão, em que vários colaboradores da empresa, grandes talentos, pessoas maravilhosas, dedicadas, estão sendo convidadas gradativamente a integrar o quadro de associados, justamente porque há essa necessidade de complementar e suplementar competências e habilidades. Eu não as tenho todas. Eu preciso do concurso e do apoio dessas pessoas. Então, a sociedade tem esse benefício. É claro que um relacionamento societário é muito mais forte do que até um casamento, eu me atrevo a julgar. É preciso que as pessoas tenham muita tolerância, muita paciência, muita compreensão. É preciso que as pessoas saibam cada qual os seus potenciais, os seus limites, e cada um tenta complementar e suplementar o que o outro oferece. Se houver este equilíbrio e esta satisfação de todas as partes, acho que a sociedade é saudável. Um fator importante para a sociedade chama-se, aliás, eu acho que isso é para qualquer relacionamento, alinhamento de expectativas. Muitas vezes a gente comete o equívoco de esperar de uma pessoa aquilo que ela não sabe que a gente espera dela, ou aquilo que ela não tem para dar. Nem tão pouco a gente pergunta para as outras pessoas o que é que elas esperam de nós. A gente julga e dá para elas o que a gente acha que é melhor. Essa é uma atitude equivocada. É preciso que haja muito diálogo para poder alinhar as expectativas. Aí sim, esse recurso vale em qualquer relacionamento, quer seja profissional, quer seja familiar, social ou afetivo. Sim. Vou perguntar para o senhor um outro recurso aqui, né? Qual o recurso mais importante para implementar no negócio? Onde e como obter? Hoje, qualquer empreendimento demanda recursos de natureza financeira, demanda recursos de natureza tecnológica. É imprescindível você trabalhar num mundo tecnológico sem usar o recurso da tecnologia. E todos esses dois são muito importantes. Claro que cada qual na sua medida. Se você tem o volume de recursos financeiros necessários, você vai comprar a solução na medida do tamanho do seu bolso. E tem resultado e tem soluções para todo mundo. Mas, sem sombra de dúvida, o recurso que faz toda a diferença na vida de qualquer empreendimento hoje é o recurso humano. E é uma área ainda que eu tenho a impressão que o mundo, que o Brasil principalmente, está engatinhando no aprendizado de como construir uma relação edificante, duradoura e de continuidade de construir pessoas. O objetivo da empresa não pode se restringir ao seu objeto social principal, nem tampouco pode ser simplificado à necessidade de gerar lucro para os seus associados ou investidores. A empresa e qualquer empreendimento tem que proporcionar um ambiente saudável para que as pessoas possam se desenvolver e, através desse desenvolvimento, possam construir o desenvolvimento da empresa. E que esse desenvolvimento proporcione benefícios não restritos somente para aqueles que estão diretamente envolvidos. A empresa tem que olhar para fora de si. A empresa tem que interferir na vida da comunidade em que ela está inserida. A empresa precisa ter práticas éticas, ecologicamente corretas, para de alguma maneira contribuir para a evolução da humanidade. Empreender assim
eu acho que você empreende com prazer. Minha profissão é gratificante porque eu convivo com empresários e empreendedores todos os dias. E é muito triste você identificar uma pessoa que chegou numa certa idade, quase no fim da sua vida profissional, e você descobre que ela não é feliz. Ela trabalhou, ela ganhou dinheiro, ela enriqueceu, ela comprou uma casa, tem uma casa na praia, tem uma casa de fazenda, tem barco, tem carro de último tipo, mas na verdade ela não é feliz. Porque de alguma maneira o íntimo dela diz que ela não contribuiu para mudar. Ele está acabando o tempo dele nesta vida, vai passar e que contribuição ele deixou? Eu acho que se o empresário consegue manter o seu entusiasmo durante toda a sua vida profissional, sabendo que está contribuindo para ter um mundo melhor, sabendo que está contribuindo para edificar e construir pessoas, de alguma maneira ele vai ter o prazer redobrado e vai continuar construindo resultados. Resultado é decorrência fatal e pura de entusiasmo. Esse é o que eu acredito. Certo. No início, nós sabemos que é tudo um pouco mais difícil. Qual foi o momento mais crítico no início e como que o senhor superou esse momento crítico? Eu acho que o momento mais crítico no começo foi a incerteza de você de fato conseguir clientes, e a restrição financeira também interfere no processo. Eu tive muita sorte que a minha esposa na época foi muito compreensiva, então a minha família sabia da minha dificuldade e compartilhava com esta situação de restrição, e nós pautamos a nossa vida de acordo com as nossas possibilidades, e através disso conseguimos trabalhar com afinco e reverter a situação. Momentos difíceis todos passam. A diferença está em como você vê o momento difícil. Se você enxergar o momento difícil como uma fatalidade ou como um azar, fatalmente aquela situação vai derrubar você. Mas se ao contrário, você ver naquela situação uma oportunidade para que você desenvolva novas competências e habilidades, e que através dessas novas dessas habilidades e competências você possa reverter a situação, as suas chances aumentam. Não garante nada, mas aumentam as chances. Meu filho sempre fala um ditado para mim, deve ser do Dalai Lama, que diz que o bom remador é forjado no mar revolto, na tempestade, e não no mar calmo. Se você pudesse começar de novo, faria alguma coisa diferente? Eu não acho que a gente faz as coisas errando ou acertando. A gente toma decisões em função das circunstâncias e das condições próprias daquele momento que você está vivendo. Se o contexto fosse exatamente igual, se as variáveis envolvidas fossem iguais, eu agiria da mesma forma. Estou satisfeito com o trajeto da minha vida até aqui, estou muito satisfeito como empresário, sei que tenho muito a contribuir ainda, tenho muito a fazer, mas o que eu espero é continuar nessa linha de construção de ambiente favorável para as pessoas crescerem. Isso é o que me encanta. Sim. E por fim, qual conselho o senhor daria para uma pessoa que gostaria de se tornar um empreendedor? São tantos, mas eu vou me restringir a poucos. Eu acho que o principal recurso que uma pessoa precisa para ser empreendedor, primeiro é acreditar muito em si próprio. Se nem você acredita em você, como fará que alguém acredite? Então essa é uma crença muito forte. Segunda coisa, mesmo verbo, acredite nas pessoas. Deposite confiança nas pessoas para que elas possam dar o seu melhor. Acredite nas oportunidades que um país como o nosso oferece. O Brasil vive um momento particularmente feliz para os empreendedores, porque é um país de oportunidades. O resto do mundo tem mercados maduros, isso quer dizer, ninguém quer comprar mais uma geladeira, um fogão, uma televisão na Europa. Nos Estados Unidos tão pouco, mesmo que eles consumam tanto. Um país como o nosso é um país que tem muito mercado consumidor, as pessoas, graças a Deus, estão saindo da linha da miséria, vindo para o mercado consumidor, o país está
mesmo nas crises econômicas difíceis, mas vai se superar. O Brasil tem potencial para isso. E, de novo, é crença, então tem que acreditar que é possível. Fique atento às oportunidades que aparecem. Adquira conhecimento. Busque saber quais são os talentos que você tem e quais são as atividades que você poderia desenvolver com os talentos que você já tem. Ouça o seu íntimo e acredite em você. Sr. Rinaldo, muito obrigada pela sua atenção, por ter disponibilizado um tempo aí para nós, dentro dos seus afazeres aí, que é bem grande. Obrigada também por abrir a porta das suas empresas, para que a gente pudesse entrar. E estamos muito felizes, aprendemos muito com o senhor. E muito obrigada pela parceria. Foi um prazer para mim, eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês. E a vocês igualmente, muito sucesso. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Rinaldo.